A história de Pedro, o apóstolo, é uma das mais fascinantes do Novo Testamento, pois reflete tanto a sua humanidade quanto o papel importante que ele desempenhou na igreja primitiva. Originalmente chamado Simão, Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e teve um papel fundamental no início do cristianismo. Aqui está um resumo de sua vida e legado. Origem e chamado. Pedro nasceu em Betsaida, uma cidade da Galileia, e era pescador de profissão, assim como seu irmão André. Ele vivia em Cafarnaum, onde tinha uma casa. Simão conheceu Jesus por meio de seu irmão André, que já seguia João Batista e foi o primeiro a ouvir falar de Jesus como Messias. Jesus chamou Simão para ser um dos seus discípulos enquanto ele e André pescavam no mar da Galileia. Jesus disse a eles: "Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Mateus 4,19. Simão imediatamente deixou suas redes e seguiu Jesus. Mudança de nome e liderança. Jesus deu a Simão o nome de Pedro, que significa pedra ou rocha. Este nome simbolizava o papel que Pedro teria na fundação da igreja. Em Mateus 16,18, Jesus disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Essa declaração é vista como a nomeação de Pedro como líder dos apóstolos e o primeiro entre eles. Pedro era impulsivo e muitas vezes tomava a dianteira em conversas e ações. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus, Mateus 16,16, e muitas vezes fazia perguntas em nome dos outros apóstolos. Fé e fraqueza. Apesar de sua forte fé, Pedro também tinha fraquezas. Um dos episódios mais conhecidos é quando ele, em um ato de coragem, pediu para caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus. No entanto, ao sentir o vento, ele começou a afundar, e Jesus o repreendeu pela falta de fé, Mateus 14,28-31. Isso simboliza a oscilação entre sua coragem e sua dúvida, uma característica marcante de sua jornada espiritual. Outro exemplo de sua fraqueza foi durante a prisão de Jesus. Embora Pedro tenha afirmado que nunca abandonaria Jesus, ele acabou negando 3 vezes, como Jesus havia predito, Lucas 22,61-62. Essa negação foi um momento de grande arrependimento para Pedro, que chorou amargamente ao perceber o que havia feito. No entanto, após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e o restaurou, perguntando-lhe 3 vezes se o amava, e Pedro reafirmou seu amor a cada resposta, João 21,15-17. A liderança na igreja primitiva. Após a ascensão de Jesus, Pedro tornou-se o líder dos apóstolos. No dia de Pentecostes, ele pregou para uma multidão em Jerusalém, e cerca de 3.000 pessoas se converteram, Atos 2,41. Pedro desempenhou um papel de destaque no estabelecimento da igreja em Jerusalém e foi uma figura central nos primeiros debates teológicos da fé cristã. Ele também foi o primeiro apóstolo a levar o evangelho aos gentios. Isso aconteceu quando Pedro, em uma visão, foi orientado por Deus a ir até a casa de Cornélio, um centurião romano, e lá batizou toda a sua família, Atos 10. Essa ação foi um marco importante, pois abriu o caminho para a expansão do cristianismo além dos judeus. Prisões e milagres. Pedro enfrentou perseguições e prisões por causa de sua pregação. Em Atos 12, ele foi preso pelo rei Herodes, mas um anjo o libertou milagrosamente. Ele também realizou milagres, como curar um homem aleijado, Atos 3,6-7, e ressuscitar Tabita, uma discípula da igreja, Atos 9,36-41. Martírio e legado. Segundo a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Disse que ele foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma, o que leva a Igreja Católica a considerá-lo o primeiro Papa. Sua vida e testemunho continuam a inspirar cristãos de todas as tradições. Epístolas de Pedro. Pedro também é o autor de 2 cartas no Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro. Nessas epístolas, ele encoraja os cristãos a perseverarem em meio às perseguições e a viverem de maneira santa, seguindo o exemplo de Cristo. Conclusão. Pedro foi uma figura central no início do cristianismo. Sua jornada espiritual,
marcada por fé, coragem, arrependimento e transformação, reflete o amor e a paciência de Jesus ao moldá-lo como líder da igreja. Apesar de suas falhas, Pedro foi uma rocha sobre a qual a igreja se firmou, e seu testemunho de vida continua a ser lembrado e venerado até os dias de hoje. Jesus amava Pedro por várias razões, ligadas tanto à sua humanidade quanto ao seu papel especial no plano de Deus. Algumas das razões principais incluem: sinceridade e transparência. Pedro, apesar de suas falhas, era uma pessoa sincera, autêntica e transparente. Ele expressava seus sentimentos e pensamentos com honestidade, mesmo quando estava errado ou agia por impulsividade. Jesus apreciava essa sinceridade, pois Pedro não escondia suas fraquezas e estava disposto a aprender. Humildade e arrependimento. Embora Pedro tenha negado Jesus 3 vezes na noite da prisão, ele se arrependeu profundamente depois, chorando amargamente. Lucas 22 2.61-62. Esse arrependimento demonstrou a profundidade de seu amor e sua humildade, qualidades que Jesus valorizava. Pedro não se achava perfeito, mas sempre buscava melhorar. Fé genuína. Pedro foi o primeiro dos discípulos a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. Essa confissão de fé demonstrava que, mesmo com dúvidas e incertezas, Pedro possuía uma fé verdadeira em Jesus, sendo capaz de discernir sua identidade divina. Coragem e liderança. Apesar de suas falhas, Pedro demonstrava uma coragem natural. Ele foi o discípulo que pediu para andar sobre as águas ao encontro de Jesus, Mateus 14:28-29, e também foi aquele que tentou defender Jesus durante sua prisão. Jesus via em Pedro um futuro líder e, por isso, disse que ele seria a pedra sobre a qual edificaria sua igreja, Mateus 16:18. Capacidade de transformação. Jesus amava Pedro não só pelo que ele era, mas pelo que ele poderia se tornar. Mesmo com suas imperfeições, Pedro tinha um coração aberto à transformação e ao chamado de Deus. Jesus sabia que Pedro, com a ajuda do Espírito Santo, seria um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Jesus viu em Pedro um homem simples, com fraquezas humanas, mas com um grande potencial espiritual. Seu amor por Pedro estava ligado à sua fé, sua capacidade de se arrepender e sua disposição em seguir o chamado divino, independentemente das adversidades. Gratidão.